Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Titânia e o Caçador capítulo 21. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 21 Duelo Classe S. Demônio vs Caçador. Dezembro x78. Makarov assobiou enquanto acenava com seu leque para se refrescar. Era dezembro, mas ele se sentia muito quente sentado ali no sol. É verdade que ele estava no topo de uma estrutura montanhosa cercada por planaltos semelhantes no meio de um cânion desértico, mas ainda era inverno. Ele estava relaxando no topo da estrutura de pedra porque era aquela época do ano novamente. A época do ano em que ele escolhe alguns dos seus filhos mais ambiciosos do grupo e os traz aqui para testar sua coragem. O teste de promoção da classe SS tinha sido um ano bem agitado. A crise da Damnation finalmente começou a vacilar e a vida estava voltando ao normal. Mahiro voltava a cada poucos meses para checar todos e visitar Koyuki por alguns dias. Ela estava fazendo seu trabalho muito bem e estava até começando a fazer um nome para si mesma no conselho. E após o aumento da popularidade de Fairy Tail, eles até conseguiram alguns talentos especiais. Lá estava Loki. Ele disse que era conhecido de Bob e precisava de um lugar onde pudesse recomeçar. O mestre das fadas sentia que não tinha o direito de bisbilhotar seu passado. Um jovem bonito que amava as mulheres quase tanto quanto amava a magia. Makarov podia jurar que, durante todo o tempo em que conheceu aquele garoto, não o viu sem uma jovem bonita debaixo de cada braço. Então havia Max Allors. Um jovem cavalheiro que utilizava magia Sandstorm. Ele tinha uma personalidade muito forte e extrovertida que era contagiante para as pessoas que o procuravam impedidos. E ele os fazia parecer bem nas entrevistas que tinha com o Sorcerer's Weekly. E o Arren Rocco. Um jovem determinado que tinha uma magia de telepatia extremamente útil que podia se comunicar com qualquer um que ele conhecesse dentro de um longo alcance. Grandes missões com grandes equipes sempre o tinham para ajudar a transmitir seus planos em um grande campo. Embora não fizesse nada para impedir a destruição e os danos que eles causavam. Então, havia dois atiradores que eles tinham levado para suas fileiras. Um era um jovem do extremo oeste, Alzac Connell, que tinha vindo para Fiore para procurar trabalho. Quando o garoto decidiu mostrar suas habilidades, ele sacou 2 revólveres e exibiu um uso quase inigualável de Gun Magic. Nem preciso dizer que o jovem provavelmente poderia tirar em uma maçã da cabeça de alguém a 100 metros de distância. E eles trouxeram outro mago armador para se juntar às suas fileiras também. Uma garota estranha que costumava cometer pequenos crimes foi trazida para a guilda por Erza. Ela se chamava Moulin Rouge, mas quando Erza perguntou qual era seu nome verdadeiro, ela ansiosamente respondeu que era Bisca Mulan. Ela mostrou algumas habilidades muito impressionantes com uma arma e ela definitivamente tinha uma mão rápida. Mas ela estava tendo dificuldade em se abrir para qualquer outra pessoa além de Erza. Bem, exceto talvez Alzac. Mas o maior saque que eles conseguiram nos últimos meses foi um grupo muito talentoso de 3. Um jovem cavalheiro severo chamado Fred Justine. Outro homem estranho chamado Bixlov. E uma jovem vibrante que se autodenominava Evergreen. Mas eles pareciam estar interessados em apenas uma coisa. Lachus. Eles vieram para Fairy Tail depois de ouvirem histórias sobre o que os magos classe S fizeram na guerra contra Damnation. E quando chegaram, eles instantaneamente ficaram obcecados com o Mago Relâmpago e sua atitude forte e indiferente. Lachus originalmente não se importava com nenhum deles e quando eles se apresentaram a ele, ele especificamente disse a eles para "foda-se". Mas quando eles começaram a segui-lo em missões e derrotar magos negros sem se importar com o mundo, a fada classe S decidiu aceitá-los como seus lacaios. Ele até deu a eles um nome. Raijin-Shu. Tribo do Deus do Trovão. Agora, se isso não falasse muito da personalidade de Lachus, ele não sabia o que poderia. Mas agora eles estavam dando o próximo passo para um novo ano. Eles tinham algumas crianças talentosas para escolher este ano e esta seria a chance deles de subir na escada. Makarov pegou um barco com os examinandos e viajou para o sul,
para as terras montanhosas. Ele basicamente correu até aqui no meio de um campo de torres de pedra finas, mais altas. E ele deixou as crianças correndo para fora do navio encontrando suas pistas na cidade portuária. Esta foi a primeira parte do exame, pensamento criativo e coleta de informações. Makarov tinha colocado um monte de pequenas pistas sutis em seu discurso para os participantes. E quando eles atracaram, as crianças deveriam perguntar pela cidade e encontrar o caminho para o próximo local de teste. Ele havia deixado dicas em lojas, prédios e com comerciantes. O objetivo era ver quanta informação eles conseguiriam reunir em 4 horas para encontrar um dos 3 locais que iniciariam a próxima fase do exame. Isso deveria testar suas capacidades individuais de reunir informações de toda a cidade, conectar essas peças e encontrar seu alvo, como eles teriam que fazer em solicitações. Até agora, todos os 3 haviam passado. Eles encontraram o local para onde deveriam viajar e isso deu início à próxima parte do exame. Um exame muito mais difícil. Parte 2. Pensamento prático e estratégia. Em cada um dos 3 destinos havia um mapa que os levava ao seu local atual. Se eles pudessem chegar a esse local em menos de 1 hora, teriam passado. A razão pela qual essa parte do exame era tão difícil. Cada mapa estava sendo carregado por um dos atuais magos da classe S. É por isso que Makarov não esperava muitas chegadas dessa vez. Não porque ele não acreditasse no talento dos examinandos, mas porque todos os atuais classe S não tinham a mínima ideia de como se conter. Ugh! Era por isso que ele estava falindo. E por isso que ele estava ficando com aquela erupção de estresse na bunda. Khan engasgou de dor e exaustão enquanto caía de joelhos e todas as suas cartas mágicas caíam ao seu redor. Seus músculos estavam dormentes e havia suor escorrendo pelo seu rosto. Ela não conseguia encontrar forças para se levantar e sua visão estava ficando turva. Mas ela não podia desistir ainda. Kana se forçou a ficar de pé, puxando uma última carta e batendo-a no chão. Ela deu um rugido poderoso, fonte da oração. Vários jatos de água saíram do Magic Card e miraram em seu oponente. Ela tinha que dar tudo o que podia. Agora ou nunca. Só pegá-lo desprevenido tempo suficiente para pegar o mapa já era o suficiente. Mas Lachuz apenas pisou no chão e enviou vários raios por toda a área. Eles foram lançados na área rochosa, obliterando completamente a água com poder absoluto e derrubando Kana para uma boa medida. O som do trovão diminuiu e a luz brilhante do relâmpago desapareceu. Lachuz olhou para a garota derrotada caída a alguns metros de distância, raios estáticos aleatórios saindo de seu corpo, pois ela não conseguia mais reunir forças para ficar de pé. Lachuz se virou e tirou os fones de ouvido. Ele se afastou e olhou para a frente. Não esse ano, garoto. Kana tentou se levantar, mas sentiu a picada de 1000 agulhas atravessando seu corpo depois daquele ataque. Ela sempre soube que Lachuz era forte, mas isso era ridículo. Ele mal se moveu e trouxe uma tempestade sobre ela. Ela não era forte o suficiente. Kana só conseguiu amaldiçoar sua própria fraqueza enquanto rangia os dentes. Estava tão perto. O objetivo que ela vinha almejando por tantos anos estava quase ao alcance. E mais uma vez foi tirado de debaixo dela. Não era justo. Toda a área rochosa estava coberta por uma nuvem de poeira. O poder das duas forças opostas havia destruído a paisagem ao redor deles, reduzindo-a a escombros. Duas sombras se ergueram da poeira, opostas uma à outra. A armadura de asa negra de Erza brilhou antes de se reequipar em sua armadura base. Ela tirou o pó da saia e limpou as manchas no rosto. Ela deu um pequeno sorriso. Ok, eu tenho que dizer, isso foi impressionante. Ela olhou de volta para seu oponente. Onde você aprendeu isso? Outra figura se levantou enquanto seu corpo era coberto por uma luz brilhante. Quando desapareceu, Mira estava lá com um grande sorriso de merda e balançando o mapa que ela havia roubado da ruiva de armadura. Ela o colocou contra sua bochecha e sorriu. Eu não vou contar ponto. Sabe, você já tem o mapa. Você está indo para a próxima parte do exame. Erza franziu os olhos e cruzou os braços enquanto Mira fez uma rápida dança comemorativa. Você não precisa agir tão presunçosa. Oh, isso?
Isso não é presunçoso. Eu posso te mostrar presunçoso se você quiser, mas você não vai conseguir lidar com isso. Mira disse com um tom tonto por ser capaz de superar sua rival e tirar o prêmio dela. Ela continuou sua vitória. Eu venci Erza, venci Erza, venci Erza, venci é por causa de Gildarts, não é? Mira congelou no lugar enquanto Erza dava seu próprio sorrisinho presunçoso. Bingo! Mira se virou mecanicamente e suou um pouco. Oh, o quê? Erza se virou e sorriu. Ela lançou um olhar cômico para o lado. Eu sei que você estava indo a pedidos e treinando com Gildarts nos últimos meses. Era dolorosamente óbvio. Se como você descobriu? Lisana me contou. Ah! Traído pelo meu próprio sangue! Mira exclamou enquanto caía de joelhos em horror. Ela pulou de volta e agarrou os ombros de Erza enquanto olhava em seus olhos. Você não pode contar a ninguém sobre isso. Ok. Nenhuma alma. Tenho certeza de que todo mundo já tem uma ideia, Mirajane. Erza declarou enquanto calmamente arrancava as mãos da garota de cabelos brancos de seus ombros. Ela enxugou o ombro dela. Além disso, não há razão para você ficar envergonhada por ter uma ajudinha. Eu não quero que isso se espalhe porque ele mal me ajudou em primeiro lugar. Mira soltou um suspiro cansado e esfregou o rosto. Todos os pedidos que recebemos eram apenas eu lutando contra monstros e bandidos enquanto ele ficava sentado dormindo por aí. E quando fomos pagos, ele levou 70% da recompensa. Oh, uau! É, mas isso não é tudo. Mira rosnou de raiva, quando o preguiçoso bastardo finalmente começou a me ajudar. Tudo que ele fez foi socar na minha direção e reduzir tudo no caminho a pó. Mira olhou para Erza desesperadamente. Que tipo de treinamento é esse? E numa nota melhor, que tipo de doença mental Natsu sofre para continuar querendo desafiar aquele bêbado louco? Erza não sabia o que dizer sobre isso. Quando ela treinava com Mahiro, a força da mulher Senju era avassaladora, mas ela sabia quando se conter e ajudá-la com sua luta. Se você tirasse a contenção, a finesse e adicionasse uma habilidade destrutiva pura e inigualável. Merda! Gildarts realmente não era alguém a quem você poderia pedir ajuda para ficar mais forte. Mira soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Estou feliz por ter descoberto sua localização em vez de Lachus ou Gildarts. Erza sentiu uma veia pulsar na cabeça antes de agarrar a camisa de Mira e colocar seu rosto bem no rosto da garota Strauss. Ela rosnou. Você está insinuando que eu sou mais fraca que Lachus e Gildarts? Não. Mirajane rosnou de volta furiosamente enquanto não recuava. Eu estou sempre ansiosa para chutar sua bunda. Além disso, Lachus é um psicopata com raios saindo de sua bunda e Gildarts, é bem, Gildarts. Erza e Mira se afastaram uma da outra. Erza arrumou seu cabelo desgrenhado. Eu realmente não me importei com quem eu ficaria. Só me disseram para dificultar ao máximo para qualquer um pegar o mapa. Sério? E se Naruto tivesse aparecido? Mira perguntou levemente antes de começar a se abraçar e fazer um movimento de beijo. Ela provocou o mago. De cabelos escarlates, aposto que se ele tivesse vindo você teria dado um soco nele através da parede se ele achasse que poderia escapar facilmente. Erza terminou sem mudar o tom. Ela apenas cruzou os braços. Este é o exame classe S. Todos nós temos que levá-lo o mais a sério possível. Mira ficou chocada com seu tom fácil e relaxado. Ela ficou surpresa por um momento. Uau! Que frio! Você deveria ser mais legal com um cara com quem está criando um filho. Por que importaria que estivéssemos cuidando de Koyuki? Desde que Mahiro saiu para seu trabalho, Erza e Naruto sempre cuidavam de Koyuki. Eles se alternavam quando um deles cuidava da criança em crescimento para que o outro pudesse sair e fazer pedidos. Mas às vezes Koyuki ficava com as outras pessoas em férias. Teio. Ela passou algumas noites com os irmãos Strauss. E ela sempre ficava feliz quando conseguia brincar com todos os outros em Fairy Hills. Mas ela simplesmente amava estar com Naruto e Erza mais.
Mira lançou um olhar direto para a garota. Mas vocês duas são melhores amigas. Vocês são unidas pelo quadril. E não de um jeito divertido. Mira sussurrou baixinho antes de falar novamente. Vocês são os caras que contam tudo um para o outro. Isso nem sempre é o melhor. O que você quer dizer? Quero dizer, nunca é bom quando você só depende de uma pessoa para tudo. Erza declarou. Enquanto olhava para Mira e balançou a cabeça. Elas ficaram em silêncio por um momento enquanto Mira olhava para seu mapa. Bem, você sabe o que isso significa, certo? Mira disse enquanto acenava. Com o mapa na sua frente, significa que Naruto ficou preso com Lashuzo? Ambas as garotas ficaram um pouco pálidas antes de abaixarem suas cabeças e as balançarem. Elas enviaram uma pequena prece para sua companheira caída na batalha como um idiota. Um eco ecoou pelo campo rochoso e vazio. A fumaça e a poeira começaram a se espalhar para revelar um longo sulco no chão. Gildart surgiu da poeira e começou a tossir alto enquanto tentava recuperar o fôlego. Ele tateou o corpo em busca do item que deveria proteger, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele riu um pouco e olhou para o fim do sulco. Ok, eu admito, garoto, isso foi impressionante. Gildart riu e olhou para o outro homem. Você realmente teve que recorrer a isso. Naruto pulou da poeira, um pouco atingido com um lábio sangrento para começar. Ele cuspiu um pouco de sangue e olhou para o Ace de cabelo laranja. Calha a boca, seu bastardo. Claro que eu tive que recorrer a tirar todas as paradas. No momento em que eu entro aqui, você simplesmente pisa no chão e o transforma em escombros. Gildart coçou a cabeça preguiçosamente. O quê? Não consigo evitar. Não consigo suportar me segurar. Viu? É por isso que o Gigi sempre te repreende. Você é a razão de todas as cidades e vilas nunca te pagarem pelos seus trabalhos. PFFT, eles simplesmente não conseguem lidar comigo. Ao contrário da mulher deles, ele disse com um tom rouco e um sorriso sujo. Ele inclinou a cabeça para fora do caminho do soco de Naruto antes de agarrar seu braço e puxá-lo para frente. Ele olhou para o garoto caído e riu. Nossa, garoto, você deveria estar mais feliz. Você está passando. Naruto apenas estreitou os olhos antes de levantar o mapa que havia roubado do esmagador mago classe S. Ele só o havia conseguido usando uma técnica que não havia mostrado a mais ninguém, mas ainda assim havia ganhado uma chance de ir para a próxima rodada. Ele não pôde deixar de sorrir com isso. Acho que você está certo. Ele sorriu e acenou para Gildart. Ei, eu posso ser o único a chegar ao próximo estágio. Terei que ser promovido para a classe S então. Eu não teria tanta certeza sobre essa criança. Gildart argumentou enquanto balançava a cabeça. Ele olhou para Naruto. Kana pode ser uma garota bem teimosa quando quer. E Mira disse que não ia ceder a nada esse ano. Ela está se preparando para tudo o que é possível. Eu também, droga. Naruto exclamou antes de sorrir e bater o punho na outra mão. Ele se virou para longe de Gildart. Eu tenho feito um monte de missões. Treinado sem parar por essa chance. Não vou deixar passar. O As da Fairy Tail riu enquanto observava Naruto se animar. Era verdade, Gildart havia notado que o mago loiro havia se tornado muito mais sério e forte nos últimos meses. Embora isso pudesse ser dito sobre todos na guilda, todos eles começaram a levar seus empregos mais a sério. Depois do que aconteceu com a Shirama, Gildart riu. Bem, quem quer que seja que receba a promoção, vai cuidar da guilda enquanto eu estiver fora. As orelhas de Naruto se animaram com o comentário e ele olhou para o mago mais velho. Ele inclinou a cabeça. Foi embora? Aonde você está indo? Eu vou te contar, mas não conte a mais ninguém ainda, entendeu? Só o velho sabe até agora. Naruto assentiu com a cabeça enquanto Gildart assentiu em troca.
Ele olhou para o jovem bigodudo. Depois do exame, vou aceitar um trabalho de 100 anos. Vou ficar fora da guilda por um tempo. O quê? 100 anos? Como se isso levasse 100 anos para fazer? Isso é loucura. Isso é estúpido. Você consegue viver mais 100 anos? Você já é bem velho. Naruto gritou a plenos pulmões com a reviravolta inacreditável dos acontecimentos. Ele correu até Gildartes. Por que diabos você aceitaria um trabalho desse? Isso é simplesmente asterisco paulada asterisco Naruto cuidou do nariz machucado depois que Gildartes o socou despreocupadamente para calá-lo. Gildartes choramingou. Nossa, garoto, cale a boca. Você é mais barulhento que o Natsu. Ele enfiou o dedo no ouvido antes de olhar para o jovem loiro. Eles são chamados de trabalhos de 100 anos. Por que estão abertos há 100 anos e ninguém os terminou? E isso só me faz querer pegar um deles eu mesmo. Bem, e todo mundo? Eles vão surtar quando ouvirem isso. Especialmente Natsu. Naruto não sabia o que mais poderia dizer e soltou uma risadinha antes de olhar para o homem mais velho. Quero dizer, e se você nunca mais voltar? Gildartes sorriu e caminhou até Naruto antes de dar um tapinha em seu ombro. Ele sorriu. Naruto, esta é uma chance de ajudar muitas pessoas. Não posso me afastar de algo assim. Mahiro não faria isso. Hashirama não faria isso. O velho definitivamente atacaria se pudesse. Então eu tenho que fazer o que puder. Naruto queria discutir, mas não conseguia encontrar nada para dizer. Gildartes era forte. Mais forte do que qualquer outra pessoa que ele conhecia. Este era provavelmente o único calibre de trabalho que ele poderia aceitar que lhe proporcionasse um desafio. E se ele pudesse se controlar, talvez ele realmente pudesse terminar o trabalho. Eu voltarei. Eu prometo. Gildartes sorriu e apontou o dedo para o céu. Da mesma maneira que todos os membros da Fairy Tail se acostumaram quando faziam uma promessa um ao outro. Naruto não sabia mais o que dizer. Então ele apenas sorriu e copiou o gesto do homem com o seu. Makarov bebeu de seu cantil enquanto esperava alguém aparecer. Mas faltavam apenas 5 minutos para o prazo final e ninguém tinha aparecido ainda. Talvez ninguém fosse aparecer este ano? Ah, bem. O velho mestre das fadas refletiu enquanto se recostava confortavelmente em uma pedra e aproveitava a paz. O silêncio. Pelo menos tem um bom lugar de férias para vir de agora em diante. Quando ele estava prestes a tomar outro gole de Makarov ficou surpreso com o grito alto e deixou cair sua bebida da mão. Ele suspirou em angústia antes de olhar para ver uma certa beldade de cabelos brancos, vestida de gótico, com um sorriso enorme no rosto. Ela correu até o pequeno mestre e cravou o mapa no chão. Eu consegui. E solo também. Eu sou demais. Makarov levantou seu cantil e o sacudiu para ouvir que quase nada restava de sua bebida. Ele suspirou e olhou na direção de onde Mirajane tinha vindo pulando. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Você pegou a rota essa? Uau! E aqui estava eu meio que esperando que vocês dois discutissem e brigassem o tempo todo e ignorassem o limite de tempo. Ei, eu posso brigar com aquela vadia de armadura afetada quando eu quiser. Eu só tenho uma chance de ser classe S. Mira sorriu e esfregou as mãos. E agora? Eu assino um contrato ou você me dá uma carta ou algo assim. Hehe, vó. Aí, garoto. Ainda faltam alguns minutos. Alguém mais pode aparecer. Espere um segundo. PFFT, sem chance, as únicas outras rotas eram Lachus e Gildartes. Ninguém conseguia passar por nenhuma dessas duas em nenhum momento. Eu consegui! Naruto gritou enquanto pulava de uma das grandes formações rochosas e cravou seu mapa no chão. Ele comemorou, eu consegui! Classe S, Vou! Vou! Vou porra!
O que diabos você está fazendo aqui, Mira? Mira afastou sua expressão de espanto e apontou para o loiro. Eu? E você? Loirinho? Makarov olhou na direção de onde Naruto veio. Ele franziu os bigodes em surpresa. Naruto, você veio da Rota Gildarts? O homem de bigode sorriu presunçosamente e assentiu com a cabeça. Como você fez isso? O que você quis dizer? Não foi tão difícil. Naruto se gabou enquanto tinha um sorriso confiante no rosto. Tudo o que você tem que fazer é ficar fora do alcance dele, não deixá-lo bater em você, não deixá-lo tocar o chão ou qualquer coisa ao seu redor. Ele viu os olhares que os outros estavam dando a ele, pois não estavam nem um pouco convencidos de sua história. Ele se levantou. Eu peguei o mapa quando ele não estava olhando. Ugh, tanto faz. Você tinha que estragar tudo, não é, loira? Ruína o que eu fiz. Você apareceu. Eu estava quase conseguindo classe S e você teve que aparecer. Ei! Cheguei aqui de forma justa e honesta. Eu mereço isso tanto quanto você, garota gótica. Mira e Naruto estavam cara a cara e rosnando um para o outro como animais selvagens enquanto tentavam empurrar o outro para trás. Eles teriam continuado a discussão, mas ficaram chocados com seu comportamento quando Makarov usou suas mãos de titã. Bateu palmas. Os dois adolescentes cobriram os ouvidos após o eco alto e olharam de volta para o homem baixo. Mira sacudiu o zumbido para fora de sua cabeça. Ela olhou feio para o homenzinho, tanto faz. Mestre, qual é a próxima parte do exame? É, Gigi. O que faremos agora? Makarov fechou os olhos e se concentrou longa e intensamente no que fazer agora. Para ser honesto, eu não pensei em uma terceira parte. Na verdade, não tinha certeza de quantos de vocês iriam chegar a essa parte. Naruto e Mira encararam o homem baixo sem expressão antes de olharem um para o outro. Então de volta para o pequeno mago santo, você alguma vez pensa nas coisas antes do tempo? Na verdade, não. Eu tenho que fazer novas sessões do exame todo ano e nem sempre consigo lembrar o que fiz antes e tudo se torna uma dor de cabeça depois de um tempo. Makarov sorriu e pulou em uma grande pedra para olhar para eles. Me dê um minuto. Vou decidir algo em breve. Mira e Naruto apenas olharam para o local de onde seu antigo mestre havia desaparecido e ficaram em silêncio. Naruto olhou para o Takeover Magé. Bem, isso é uma droga. Sim. Eles ouviram vários passos vindo em sua direção e olharam para trás. De cada um dos diferentes caminhos, um dos três magos classe S saiu. Erza, Gildarts e Lachus carregando alguém sobre o ombro. Todos olharam para as expressões infelizes nos rostos de Naruto e Mira antes de todos olharem entre si. Gildarts suspirou. Deixe-me adivinhar. O velho não pensou em uma última parte para o teste, certo? Naruto e Mira assentiram. Erza apenas balançou a cabeça. Ele fez isso ano passado também. Acho que o mestre nunca pensa bem em suas decisões. Droga, Gigi. Ele precisa se recompor. Lachus largou a garota que estava sobre seu ombro e ignorou o gemido doloroso que ela deu em resposta. Mira e Naruto caminharam até Kana enquanto ela se reajustava contra uma pedra. Mira se agachou ao lado dela. Você está bem? Sim. Claro, só meu corpo inteiro parece que tem agulhas me picando. Kana riu dolorosamente antes de ter um olhar triste em seu rosto por seu fracasso. Os outros dois participantes sentaram-se de cada lado dela enquanto esperavam pelos resultados. Vai ficar tudo bem. Naruto tentou animar a morena com um sorriso no rosto. Você só tirou a sorte grande com o Sr. Electro Balls. Claro, deve ser isso. Kana respondeu sarcasticamente com uma risada seca. Sua risada lentamente vacilou e ela tinha um olhar decepcionado no rosto. Ela olhou para os pés. Acho que vou ter que tentar de novo. Em algum outro ano. Mira cutucou seu ombro e sorriu. Você vai conseguir.
E você vai se sair bem. Kana assentiu em resposta. Todos ficaram em silêncio por um momento até que todos ouviram pequenos passos nas pedras novamente. Makarov apareceu novamente de seu pequeno ponto de pensamento e olhou para todos os membros reunidos de sua guilda. Ele tossiu em sua mão. Ok, eu decidi. Algumas das características mais importantes que qualquer mago classe S precisa são tenacidade e força para sempre lutar. Vocês todos provaram ao longo do tempo que têm as habilidades para chegar à classe S. Mas agora tenho que julgar se algum de vocês está pronto para a atenção exigente que vem com esse título. Então, para a terceira e última sessão do exame classe S deste ano. Ele sorriu e levantou a mão no ar. Estamos tendo uma briga. Kana tinha os braços em volta dos joelhos e olhava para fora de seu lugar na grande estrutura de pedra. Os magos da classe S e Makarov estavam todos de pé ao lado dela, olhando para os dois magos que estavam de frente um para o outro. O grande Ace veio para ficar ao lado dela e se ajoelhou ao lado dela. Ele pegou um frasco e começou a beber tudo. Ele olhou para a jovem. Você está bem? Kana olhou para o homem mais velho e assentiu. Ela olhou para frente novamente. Sim, estou bem. Só vou ter que me esforçar mais da próxima vez. Bendito. Garota. Gildartes entregou a ela seu frasco e deixou que ela cheirasse. Ela ficou um pouco surpresa com o cheiro forte de uísque antes de se recompor e começar a beber. Gildartes sorriu antes de Kana segurar o frasco de volta para ele pegar. Ele o levantou para tomar outro gole, mas ficou chocado ao ver que quase não havia mais nada de sua bebida. Ele olhou para a morena em choque enquanto ela limpava a boca. Está muito bom. Gildartes riu. A garota sabia beber. Naruto e Mira ficaram afastados um do outro em silêncio enquanto esperavam pelo sinal para a batalha. A atmosfera entre os dois estava tensa e eles estavam usando essa chance para resumir a possível batalha. Mira não deixou transparecer, mas ela se sentiu preocupada com essa luta. Ela poderia fazer essa luta funcionar se ela pudesse poupar sua magia, mas uma luta direta com Naruto era um problema. Ela sabia o quão acostumado ele estava a lutar. Inferno, ele era um dos melhores lutadores da Fairy Tail. Ele não comprava brigas com Gildartes ou Lachus, mas ele deu uma surra em Natsu antes que o Dragon Slayer pudesse fazer contato. Se ela quisesse vencer essa luta, ela teria que poupar sua magia para o round 2. Mas ela notou que quando eles começaram a caminhar para fora, Naruto tinha um olhar hesitante no rosto. Como se estivesse considerando a ideia de lutar contra Mirai e repensando. Ela decidiu tentar provocá-lo antes da luta. O que houve, Blonde? Parece que você está tendo dúvidas. Naruto foi tirado de seu estupor quando ouviu a garota Strauss chamá-lo. Ele sorriu. Não, Mira. Minha mente estava apenas divagando. Bem, certifique-se de não usar essa desculpa quando eu estiver reivindicando o título, entendeu? Ela respondeu um tanto arrogantemente enquanto começava a pular de pé. Makarov caminhou até o topo de sua rocha e chamou a atenção dos dois participantes. Ele olhou entre eles. Eu quero uma boa luta entre vocês dois. Nada de golpes sujos. Truques sujos, no entanto, são permitidos e altamente encorajados. Somos todos adultos aqui, então se um de vocês perder, viva com isso. E ele olhou entre eles antes de dar a eles um olhar suplicante. Por favor, controlem-se, vocês dois. Podemos estar sozinhos aqui, mas haverá algumas perguntas se uma formação inteira como essa se tornar um deserto. Todos eles zombaram. Como se isso fosse ser um aviso suficiente para pará-los quando estavam tão ansiosos. A testa de Makarov se contraiu em irritação com a atitude de sua guilda antes de suspirar e levantar a mão. A área inteira ficou em silêncio enquanto Naruto e Mira começaram a ficar tensos. Seus olhos olharam entre eles. Pronto. Definir. Lutar.
Mira aproveitou o momento para juntar uma grande quantidade de água em suas mãos. Não era sua magia primária, mas poderia ser útil no momento. Não havia muito poder por trás dela, então Naruto facilmente desviou a explosão de água antes que pudesse atingi-lo. Mas conseguiu cortar sua linha de visão por tempo suficiente para Mira desaparecer de sua visão. Naruto olhou ao redor para ver se conseguia avistar o mago de cabelos brancos, mas não encontrou nada. Até que sentiu o desejo instintivo de pular para trás e o fez por reflexo. A estrutura de pedra explodiu de baixo quando Mira surgiu da pedra em sua forma Satan Soul. Naruto reuniu seu chakra do vento em seu punho e pulou da pedra explodindo para longe do Takeover Magé. Ele girou no ar antes de pousar no chão e lançar um Storm Fist na garota antes que ela pudesse agir. Mas Mira usou suas asas para voar ao redor do ataque rápido e tecer através das múltiplas torres ao redor deles. Ela fez uma curva ampla e voou direto para o lado de Naruto em uma tentativa de pegá-lo desprevenido. Mas assim que o punho de Mira fez contato sólido, ela estalou a língua apenas para ver que Naruto havia empurrado sua espada e sua bainha no caminho de seu punho. Eles se empurraram e deslizaram contra o chão, antes de correrem um em direção ao outro. Eles começaram a trocar golpes por todo o chão, fazendo altas ondas de choque que ecoavam ao longo do cânion. Os golpes de Mira eram pesados, cruéis, implacáveis, mas Naruto empurrou de volta com igual vigor. Eles não iriam subestimar um ao outro. Naruto pode agir de forma boba na guilda, mas Mira sabia que ele se tornou muito mais sério em missões após o incidente da Damnation. Ela e alguns dos outros membros acreditavam que ele poderia ter sido torturado pelo exército independente e que era por isso que ele tinha que ser curado por Liu Zika por algumas semanas. Mas Mira sabia com certeza que Naruto não era alguém que ela pudesse levar de ânimo leve. Ele era forte, determinado, rápido e sempre tinha algo surpreendente para tirar da manga. Naruto sempre soube que Mira era uma garota durona. Ela conseguia tirar Erza do limite de seu comportamento calmo e ainda manter um sorriso no rosto. Ela sempre voltava de seus pedidos rindo como um demônio, ignorando a bronca que recebia de Gigi sobre os danos massivos que ela causava às cidades ao redor. E esses socos que ela estava dando em sua alma satânica pareciam tijolos contra seus braços. Mas ele não estava prestes a desistir ainda. Naruto puxou os braços para mais perto para ter mais alavancagem e empurrou os socos de Mira para longe antes mesmo que eles chegassem perto. A Takeover Magé estalou a língua e mergulhou no giro do soco para tentar pegar um chute de gancho na bochecha da loira. Mas Naruto se inclinou para trás, desviando do pé dela por apenas alguns centímetros, e usou a mudança de equilíbrio para girar para trás e para longe da outra Fairy Magé. Naruto juntou o vento em seus pés, e antes de pousar no chão, chutou várias lâminas de ar afiadas como navalhas na garota demônio. Mira entrou em pânico e desesperadamente desviou do vento cortante que cortava o chão abaixo dela. Se um deles a atingisse, ela provavelmente sentiria isso a semana toda. Naruto usou o Haki e tirou o cutelo grande e curvo de seu arsenal. Ele agarrou a lâmina do dragão com as duas mãos e a derrubou no chão, rumbling arf. As estruturas de pedra ao redor dele se quebraram e os pedaços separados flutuaram no ar por um momento. Mira olhou para ele surpresa antes que todos começassem a cair em sua direção em velocidades extraordinárias. Mira não teve tempo para pensar e juntou as mãos antes de levantá-las bem alto. Explosão satânica! A magia Darkness impactou contra as rochas que caíam e todos os níveis mais baixos da formação rochosa estavam envoltos em poeira. Todos do topo da rocha mais alta olharam para baixo, espantados com as habilidades dos dois magos. Kana não conseguiu encontrar uma maneira de expressar seu choque. Ela gaguejou, puta merda. Bem, parece que eles não levaram seu aviso a sério, velho. Gildartes observou secamente com um sorriso no rosto, não que esperássemos muito. Ugh! Makaró gemeu e balançou a cabeça. Seus olhos caíram em desespero, droga.
É pedir muito um pouco de controle? Nossa! Lachuz abriu um dos olhos para olhar a nuvem de poeira se acomodando abaixo deles. Ele zombou antes de fechar os olhos e se deitar no chão em uma tentativa de descansar. Essa luta ainda não havia despertado seu interesse, então ele não iria perder seu tempo assistindo. Erza riu antes de se aproximar da borda para olhar para a nuvem. Ela sorriu. Bem, mestre, você pode querer se preparar para o pior. Tenho certeza de que eles estavam apenas se aquecendo. Neste momento, duas figuras saltaram da nuvem e pousaram em plataformas diferentes. Mira e Naruto se encararam e mediram o estado do oponente até agora. Depois de um momento, ambos sorriram um para o outro pela diversão que estavam tendo. Isso estava se mostrando um desafio para lidar um com o outro em uma batalha como essa. E eles estavam apenas começando. Ansiosamente, Naruto balançou a lâmina do dragão da terra e ela brilhou intensamente enquanto era trocada de volta para seu espaço de requipe. Em seu lugar, a espada do dragão do vento apareceu e ele a segurou sobre sua cabeça. Com um rugido poderoso, ele a derrubou na plataforma rochosa e enviou um vento com força de vendaval em todas as direções. Grande vendaval! Mira teve que cobrir os olhos do vento forte e ficou temporariamente atordoada. Ela lutou para abrir os olhos e ficou chocada ao ver Naruto descendo sobre ela do alto com a espada do dragão do vento na mão. Mira pulou para trás do caminho da espada, mas foi empurrada para trás novamente por uma rajada de vento igualmente poderosa. Mas dessa vez, após pousar, Naruto girou no lugar e reuniu as torrentes de vento ao redor dele. Ele estendeu as mãos e o vento disparou contra o Takeover com poder devastador. Mira gritou quando foi levada para longe e para fora da vista pelo vento poderoso. O vento se acalmou e Naruto olhou ao redor na tentativa de descobrir para onde Mirajane foi. Ela voou com a força do vento para que não deixasse muito dano e usou a rajada rugindo para se esconder em algum lugar ao redor do cânion. Então a pedra em que ele estava começou a tremer e a sair do lugar. Naruto foi pego de surpresa e tentou manter o equilíbrio antes que a pedra fosse removida do resto da estrutura e empurrada para o ar. Mira se afastou da rocha maciça que havia empurrado antes de quebrar direto através do seu centro e reduzi-la a escombros. Naruto foi deixado caindo no ar enquanto Mira voava através das rochas e se dirigia direto para o mago no ar. Naruto estendeu a espada do dragão do vento para bloquear o soco da garota demônio. Eles lutaram por um momento, mas a espada encantada finalmente rachou sob o punho da garota Strauss e se despedaçou. Mira aproveitou a oportunidade e girou no ar para acertar um poderoso chute giratório no lado de Naruto. Naruto se protegeu do chute poderoso usando seu braço como escudo. Ele cerrou os dentes quando a ponta do pé dela cravou em seu bíceps. Naruto foi lançado voando pelo ar com Mira o perseguindo. Ela reuniu sua magia em suas mãos até que ela ficou preta. Explosão do diabo! Energia negra disparou de sua mão e impactou Naruto, cobrindo uma parte do céu em uma cúpula de magia. A energia continuou a se expandir antes de começar a tremer. Esporadicamente, toda a magia da escuridão se dissipou para revelar Naruto no centro da explosão, chamuscado e machucado, mas ainda capaz de desviar a maior parte do dano puxando seu Kokuri. Naruto pousou no chão e correu pelo chão, parecendo nada mais que um borrão para aqueles que não estavam prestando atenção. Mirajane lutou para alcançá-lo após sua rápida vantagem, mas percebeu que ele tinha começado a virar uma esquina. Os dois magos estavam avançando um em direção ao outro e se preparavam para o confronto. O punho de Mira e a espada de Naruto impactaram um contra o outro, causando uma onda de choque massiva que sacudiu a área e empurrou os dois magos para longe da força. Ambos deslizaram pela terra antes de correrem para frente para interceptar um ao outro novamente. Os punhos cobertos de escamas de Mira se chocaram e apararam a espada preta e resistente de Naruto, fazendo com que o chão abaixo dele se fissurasse e rachasse com seu poder. Os ataques de Naruto e Mira brilharam, ficando cada vez mais rápidos enquanto tentavam ganhar vantagem.
Mira usou ambas as mãos para empurrar a lâmina de Naruto para trás o suficiente para reunir sua magia. Sua magia de água se tornou muito mais poderosa nessa forma, destruindo a rocha e o chão ao redor deles enquanto a pesada torrente impactava Naruto. Naruto embainhou sua lâmina negra e convocou seu dragão de fogo. Uma enorme parede de fogo cresceu na frente dele e evaporou a água corrente antes que ela o alcançasse. Mira parou o fluxo de água pressurizada e a reuniu em torno de suas mãos para um ataque mais devastador. Naruto fez o mesmo enviando magia para a lâmina encantada e aumentando as chamas. Mira estendeu as mãos, explosão maligna. Naruto brandiu sua espada, cauda de dragão flamejante. Os dois elementos opostos se chocaram e criaram uma nuvem massiva de vapor. A cobertura de vapor permaneceu por um momento enquanto os dois magos se perdiam de vista pelo resultado de seus ataques. Makarov franziu os olhos e tentou o máximo para encontrá-los no vapor. Ele gritou: "Ah, caramba! E agora?" Gildartes estava bem ao lado dele, seus olhos correndo de um lado para o outro no chão. "Pare de gritar, velho. Não consigo me concentrar." Ele estava realmente ficando animado com a luta deles. Ele não queria perder um segundo dela. Kana e Erza não estavam de joelhos como os magos mais velhos, mas também pareciam estar no limite. Lachuz até abriu os olhos novamente depois de ouvir toda a comoção que eles estavam causando. Quando as fadas espectadoras finalmente viram os dois combatentes novamente, eles estavam mais abaixo na trincheira. Ainda à vista, mas fora do alcance da audição. Naruto e Mira estavam ambos ofegantes depois de saírem da troca. Naruto enxugou um pouco de suor da testa e olhou para a garota. Ele riu e deu um pequeno sorriso. "Ei, o que há de errado, Mira? Parece que você não está dando tudo de si nisso. Você está se segurando em mim, certo?" Naruto esperava que Mirajane jogasse um insulto ou piada de volta para ele, mas ele ficou surpreso ao vê-la franzir os olhos com raiva para ele. Ela gritou de volta: "E você? O que?" "Estou poupando minha magia porque preciso de tanta magia quanto eu puder. Mas mesmo se você ficar sem magia, você ainda tem aquela coisa de vento que pode usar em mim." Mira estava olhando feio. Enquanto ficava irritada com o homem loiro, "Então o que diabos você está fazendo, hein? Eu sei que você não é um desses maricas que pegariam leve comigo porque eu sou uma garota." Naruto balançou a cabeça. "Não, eu então o quê? Por que você não está lutando seriamente? Eu sei que você é mais forte do que isso." Os olhos demoníacos de Mira encararam Naruto com leve desprezo por propositalmente segurar suas habilidades em um ponto tão crucial em seu exame. "Então o que diabos você está fazendo, Naruto? Lute comigo! Agora!" Naruto ficou chocado com a exclamação dela. Ele não sabia o que dizer para acalmar a discussão acalorada da garota Strauss. Ele poderia realmente dizer algo que não fosse como jogar um insulto na cara dela? Ela provavelmente estava certa também. Ele sabia o quão importante essa luta era. E seria errado se ele não colocasse tudo o que tinha para vencer essa batalha. Mas ainda assim, Naruto não conseguiu fazer isso. Mira viu a mudança no rosto de Naruto e estreitou os olhos. Ela se acalmou enquanto seu corpo começou a ser coberto por quadrados brancos sistemáticos. Quando eles desapareceram, ela havia desativado sua Satan Soul e estava em sua forma normal. Naruto e os outros espectadores ficaram surpresos com a decisão dela no meio da partida. Mas antes que alguém pudesse questionar sua escolha, Mira olhou para Naruto severamente. "Tudo bem então. Sem mais jogos. É aqui que nós dois ficamos sérios." Seu corpo estava mais uma vez coberto de magia takeover enquanto sua forma foi momentaneamente bloqueada por uma luz brilhante. Depois de alguns segundos, sua magia desapareceu e a deixou em uma forma diferente. Algo que eles nunca tinham visto antes. Os olhos de Kana se arregalaram quando ela viu a nova forma que Mira havia mudado. Ela perguntou: "É Mirajane?
Sim. Erza cruzou os braços e manteve o foco claramente nas duas pessoas abaixo. Foi isso que ela usou para pegar o mapa de mim. O que é? Algo que ela nunca foi capaz de usar completamente antes. Gildarts acrescentou sem olhar para a garota mais nova. Era um feitiço que ela tinha aprendido, mas nunca realmente usou porque drenava muito de sua magia. Mas ela tem treinado nos últimos meses para que pudesse controlá-lo completamente. O corpo de Mira não tinha mais as grandes escamas que subiam pelos braços, a grande cauda que saía atrás dela ou as asas negras que cresciam nas costas. Em vez disso, seu corpo estava coberto por algum tipo de traje azul com uma capa saindo das costas. Ela tinha dois grandes chifres dourados saindo da cabeça e seus pés estavam cobertos de chamas. Ela abriu os olhos e lançou um olhar poderoso que fez Naruto congelar no lugar por um momento. Alma de Satanás, Citri. Antes que qualquer outra coisa pudesse ser dita, Mira desapareceu e reapareceu com seu punho esmagando a espada de fogo e se plantando no intestino de Naruto. Seus olhos se arregalaram e ele engasgou de dor antes que seu corpo fosse lançado voando através de uma rocha. Ele estava voando através dos escombros antes de Mira descer e usar seus pés para plantá-lo no chão. Ela se abaixou e agarrou o cabo da lâmina negra dele antes de puxá-la para fora da bainha e voar para longe do alcance dele. Sua magia Darkness se reuniu em sua mão em um instante e ela mirou em seu amigo. Extinção da alma. O poderoso ataque mágico impactou Naruto e destruiu tudo ao redor. Fortes rajadas de vento se espalharam de onde o ataque atingiu enquanto Mira permanecia em silêncio ao lado. Os espectadores assistiram ao ataque de magia negra começar a se dissipar enquanto o vínculo bigodudo não voltava. Mira gritou: "Aí está, Blonde, agora estou mostrando tudo o que tenho. Você não tem mais motivos para se segurar. E se você fizer isso por um segundo, eu vou te destruir como se você não fosse nada." Os escombros das pedras caindo começaram a se acomodar enquanto Mira olhava para a espada negra em sua mão e grunhia. Ela olhou de volta para a nuvem de poeira. "Você não é a única que quer ficar mais forte. Todos nós ficamos assustados depois da Dawn Nation. Depois que a Shirama Ojiza morreu. Depois que você se machucou. Nenhum de nós vai ficar sentado ali esperando todos voltarem. Então não ouse pensar que você é a única que tem que mudar aqui. Vou garantir que o que aconteceu naquela época nunca mais aconteça. Então você deveria começar a fazer o mesmo." Mira jogou o inestimável Kokuri na nuvem de poeira depois de terminar sua exclamação. Instantaneamente, uma mão disparou dos escombros e a pegou pelo cabo. Os escombros se moveram pela terra e Naruto lentamente emergiu de baixo, suas roupas rasgadas e hematomas evidentes ao redor de seu corpo. Ele caminhou lentamente para frente e fluidamente devolveu sua lâmina negra à bainha, antes de agarrar a combinação e enviá-la de volta para seu espaço de reequipe. "Você está certa, Mira. Eu estava lutando, mas não estava dando tudo de mim. Mas aqui, de todas as vezes, precisamos mostrar tudo o que podemos fazer." Ele assumiu uma longa postura e estendeu o cotovelo direito para a garota de cabelos brancos. Seu corpo foi lentamente coberto pela armadura até que toda a sua forma foi revestida por uma luz cintilante. O vento começou a soprar ao redor dele enquanto ele espiava por cima do braço para o mago. "Take over, então eu estou indo até você com tudo. Prepare-se." Mirajane ficou tensa quando viu Naruto tomar essa posição. Ela sentiu uma forte magia emanando do corpo dele enquanto o vento começou a aumentar até que visivelmente começou a girar em volta dos pés dele. Ela manteve o olhar nele o máximo que pôde, até que ela sentiu uma vontade na parte de trás da cabeça de pular para longe. Ela se abaixou para o lado passo da tempestade. Asterisco Boou uma asterisco Mira sentiu uma vibração quase de quebrar ossos percorrer seu corpo inteiro quando a onda de choque massiva errou-a por apenas alguns centímetros.
Naruto havia desaparecido de um ponto e instantaneamente apareceu atrás dela em outro, deixando o chão do qual ele havia saído em nada além de uma cratera enorme e uma grande trincheira seguindo atrás dele. Mira olhou para o resultado em completa descrença. Ele tinha chutado o chão o mais rápido e poderoso que pôde. E ele usou aquela combinação de armadura e vento para aumentar o poder e a velocidade em níveis exponenciais. O pano em volta do cotovelo dele estava rasgado e seus sapatos estavam quase todos despedaçados. Aquele som e onda de choque. Aquilo foi um estrondo sônico. O Blonde acabou de quebrar a porra da barreira do som. E ele quase a atingiu com a arma. A maioria das fadas olhou para a nova técnica do loiro com espanto. Erza ficou sem palavras. Essa era a técnica que Naruto vinha praticando nos últimos meses. Aqui ele não mostrou a ninguém. Mira levou um momento para sorrir antes de rir e olhar para o sorriso igualmente ansioso de Naruto. Agora, estava ficando interessante. Naruto caiu em suas mãos e chutou a garota Citri, enviando uma bola sólida de vento em sua direção. Mira pulou e usou seu fogo para manobrar pelo ar. E na loira baixa. Ele girou sobre as mãos com os pés para fora e desviou dos socos de Mira antes que o alcançassem. Ele se abaixou novamente e pulou para longe antes que a garota Strauzo dominasse. A armadura cobria seus dois braços e ele começou a dar socos o mais rápido que podia, cruzada dos cavaleiros. Mira lutou para nadar através da horda de ataques mágicos voadores. Pesados. Eles não eram rápidos, mas Blonde sabia fazer muitos deles. E como eles quebravam a pedra ao redor com o impacto, ela optou por não deixá-los tocá-la. Ela o chutou e expandiu o fogo ao redor de seus pés até que eles cobriram completamente os níveis mais baixos do cânion. Naruto pulou para fora do caminho do fogo e usou seu chakra para ficar na lateral de uma estrutura. Ele girou bem a tempo de pegar o punho de Mira antes que ele se cravasse em sua bochecha. Eles olharam um para o outro antes de Mira perguntar: "Por que você devolveu sua lâmina?" Naruto sorriu. Confiantemente apertou o punho dela, porque eu não quero depender sempre disso. Além disso, ele deu um grande sorriso. Isso é muito mais divertido. Eles começaram a trocar golpes e correr pelo cânion. As fadas espectadoras observavam com foco total enquanto os dois magos lutavam. Eles estavam lutando por quase uma hora agora e o dano estava começando a se acumular. Isso estava começando a se resumir a quem batia mais forte e quem continuaria de pé. As mãos de Mira estavam cobertas por um fogo ardente enquanto as de Naruto brilhavam com a luz de sua armadura. Ambos estavam ofegantes enquanto sua resistência começava a se esgotar. Eles sabiam que essa luta chegaria ao fim em breve. Naruto mudou a forma de sua armadura para grandes garras e as usou para golpear Mira, quase a atingindo quando ela pulou para trás. Mas Naruto girou em outra longa posição e preparou seu ombro para outro impacto. Ele reuniu o poder necessário enquanto Mira entrava em pânico e pulava para fora do caminho. Passo de tempestade. Sua investida para frente destruiu outra coluna de pedras enquanto Mira permanecia no ar para escapar de seu ataque. Kano olhou para Gildarts. Ei, Gildarts, foi essa técnica que Naruto usou para pegar seu mapa? O Ace pensou por um momento antes de cantarolar e balançar a cabeça. Não, esse movimento não. Naruto sibilou enquanto sentia sangue escorrendo por seu ombro e alguns cortes nas solas dos pés. Aquela técnica era incrível, mas era muito trabalhoso para seu corpo se mover naquela velocidade. Suas pernas só conseguiam aguentar 5 ou 6 vezes por dia antes que a dor fosse demais. Ele já havia usado 2 passos da tempestade em Gildarts antes e esse foi o segundo que ele usou em Mirajane. Mas ele conseguia lidar com o estresse em seu corpo. Ele avistou a forma voadora de Mira entre os escombros que caíam e pulou em uma grande pedra que caía. Ele se preparou novamente, passo da tempestade. Ele se lançou da rocha no ar, reduzindo-a a pedaços, e voou em direção a Mira em um borrão. Ela se preparou e elevou os fogos ao seu redor para sua potência máxima.
O mago bigodudo impactou contra ela e depois que ambos lutaram para empurrar o outro para trás, as duas forças explodiram. Naruto começou a cair em direção à terra e Mira tentou recuperar os sentidos após a explosão. Ela balançou a cabeça antes de voar em direção ao mago em queda, preparando-se para atacar. Os olhos de Mira se arregalaram de surpresa quando viu o que Naruto estava fazendo. Todas as outras fadas olharam para a luta incompleta. Descrença. Gildartes assentiu com a cabeça diante da visão. Foi isso que ele usou em mim. Naruto estava agachado no meio do ar com o que parecia um vórtice girando sob seus pés. Ele estava usando seu vento para ficar no ar. Merda! Passo da tempestade do vazio. Naruto se lançou e colidiu com o peito de Mirajane. Eles voaram para o chão e se separaram. Eles rolaram na terra até pararem e ambos estavam ofegantes. Eles se levantaram sobre as mãos e joelhos antes de olharem um para o outro. Mira tensionou os braços e começou a cobrir todo o seu corpo com uma chama branca e quente. A escuridão começou a se formar sobre as chamas ao redor de suas mãos enquanto os elementos claro e escuro começaram a girar juntos. Naruto correspondeu ao olhar dela e começou a reunir vento até formar uma grande esfera ao redor dele. As duas forças começaram a colidir uma com a outra conforme cresciam e cresciam. Os dois magos opostos se levantaram. Naruto avançou com seu vento. Ao seu redor, grande carga do Maelstrom. Mira estendeu as mãos, extinção da alma ardente. Asterisco Buomon ou asterisco as fadas espectadoras tiveram que cobrir os olhos depois que o vento escaldante da explosão quase as derrubou. As estruturas rochosas restantes ao redor delas foram levadas pela explosão resultante. O vento e a explosão finalmente começaram a desaparecer quando uma enorme coluna de fumaça preta subiu de baixo. A forma Satan Soul, Citri de Mira desapareceu junto com o resto de sua magia. Seu corpo estava espancado e machucado, com sua visão ficando turva a cada momento que passava. Seus braços estavam queimados e chamuscados, e ela lutava para se manter de pé. Ela não tinha mais nenhuma magia, mas ainda assim não vacilou. Enquanto Mira lutava para recuperar o fôlego dentro da fumaça, uma figura abriu caminho até ela através da névoa negra. Naruto emergiu lentamente na frente da exausta garota Strauss. Suas roupas estavam queimadas e havia danos claros do último ataque em todo o seu corpo. Ele estava ofegante e não parecia ter muito mais com o que lutar. Mas ele ainda conseguia se mover. Se ele a socasse, ela cairia para a contagem. Inferno, se ele a cutucasse, ela provavelmente cairia. Mira olhou para ele com olhos pesados. Vamos lá, é sua vitória. Naruto olhou para os próprios pés enquanto cerrava os punhos. Ele ficou ali por um momento, contemplando sua decisão de derrubar a garota exausta e terminar o exame. Mas, ele simplesmente não conseguia. Mirajane não conseguiu mais manter o equilíbrio e caiu para frente. Naruto a segurou antes que ela caísse no chão e a ajudou a ficar em uma posição mais tranquila. Nesse momento, ambos ouviram um baque suave contra a terra e olharam para ver seu pequeno mestre se aproximando deles. Makarov suspirou. Ok, acho que já chega por hoje. Ele ficou ao lado deles e levantou a mão. Eu, por meio deste, considero oficialmente encerrado o exame classe S deste ano. Naruto estava deitado em sua cama enquanto sentia o barco navegar sobre as ondas. O grupo inteiro de fadas tinha entrado no barco depois que o exame terminou. Eles nem sabiam o resultado ainda. Makarov havia prometido que faria o anúncio quando eles chegassem de volta à guilda. O exame tinha terminado ao pôr do sol ontem e eles estavam viajando no barco a noite toda. Eles chegariam ao porto dentro de 1 hora e então estariam de volta a Fairy Tail antes do anoitecer. Depois que a luta terminou, Naruto foi enfaixado e levado de volta para seu quarto, no qual ele imediatamente caiu em sua cama e caiu em um sono feliz. Seu corpo estava doendo como um inferno depois de brigar com Mira e usar tantos Storm Steps continuamente.
Naruto tinha acordado apenas cerca de 1 hora atrás e agora ele estava apenas deitado lá descansando. Toque, o homem de bigode ouviu uma batida na porta e sentou-se na cama. Ninguém tinha vindo ao seu quarto o dia todo. Quem era? Erza? Gigi? Ele anunciou, está aberto. A porta de madeira rangeu ao abrir e do outro lado estava Mirajane. Ataduras por todas as partes visíveis do corpo e uma pequena carranca direcionada ao loiro. Descansando. Ela sentiu para ele, Hey. Ei! A garota Strauss entrou no quarto dele e sentou a bunda na beirada da cama, confundindo Naruto antes que ele desse de ombros e se levantasse para dar mais espaço a ela. Ela esfregou a dor nos ombros antes de olhar para o loiro. Como você está se sentindo? Porque eu sinto como se tivesse pegado um trem de carga e perdido. Naruto deu de ombros. Circulou seu ombro com um pequeno sorriso. Ah, ainda dói um pouco. Mas é suportável. Espera. Por que diabos você ainda está machucado? Mira começou a balançar o braço como se estivesse segurando algo. Você não é o cara com a espada que me conserta? Só um toque e bum, sem mais dor. Naruto fez um grunhido indiferente antes de se inclinar para trás em sua cabeceira. Se eu sempre confiar na espada do céu, então provavelmente me sentirei inútil se eu entrar em uma situação em que ela não funcione. Além disso, Naruto bateu em seu peito coberto de bandagens. Eu não preciso tirá-la para cada pequena coisa. Apenas ferimentos sérios. Imagine se eu usasse uma espada como essa apenas para consertar cada pequeno corte ou hematoma que eu tivesse. Eu te chamaria de covarde. Naruto lançou-lhe um pequeno olhar. Nossa, nem comece a falar sobre isso, hein? Mira zombou e deu de ombros. E foi você quem me fez assim em primeiro lugar. Usando aquela coisa de demônio maluco em mim. Essa merda foi insana. Ah, como se você fosse alguém para falar. Mira fez uma cara idiota. Ah, olhe para mim, eu posso correr mais rápido que o som. Ah, alto demais para alcançá-lo? Tudo bem, eu posso voar agora, aparentemente. Mira olhou para ele, quer dizer, que diabos, cara? Naruto não a olhou nos olhos enquanto olhava para o lado. Ei, foi só uma ideia que me ocorreu. Mas dói pra caramba usar. E eu não consigo voar. Eu consigo, você sabe, pular do ar. Ah, como se isso fosse diferente. Ela desviou o olhar com uma expressão de olhos brilhantes. Obviamente encenada e uma voz mais mansa. O que eu deveria fazer? A velha loira malvada usou uma nova técnica assustadora contra a qual eu não conseguia lutar. Ela começou a enxugar lágrimas falsas dos olhos, e quando ele avançou em mim. Ah! Como meu corpo fraco de menina deveria lidar com ser atingido por um estrondo sônico como aquele? Oh, coitada de mim! Naruto lançou um olhar sem graça para a gótica de cabelos brancos depois que ela terminou seu pequeno ato. Ele levantou uma sobrancelha. Sabe, quando eu uso o Void Storm Step, eu não vou nem perto da velocidade que eu tenho quando estou no chão. Nada para chutar. Então você não tem razão para reclamar assim. Ele decidiu abordar essa parte do discurso doloroso dela, pois não queria falar sobre o problema óbvio e gritante que ela acrescentou. Corpo fraco e feminino? A vagabunda se transformou em um demônio. E ela bateu forte pra caralho. Ele que deveria estar chorando. Desculpas. Apenas palavras que você está juntando em um argumento válido em que ninguém vai acreditar. Por favor, vá embora. Você está dificultando muito a recuperação. Ainda não. Mira perdeu toda a aparência de uma jovem mulher maltratada ao abraçar sua atitude rude mais uma vez. Ela cruzou as pernas. Eu me sinto confortável. Não quero simplesmente levantar e ir embora ainda. A sobrancelha de Naruto começou a se contorcer de irritação com a atitude indiferente dela. Este é meu quarto. Você tem seu próprio quarto.
Vá dormir nele. Mira apenas deu um suspiro exausto e assentiu com a cabeça. Ok, eu entendo, Grump. Eu vou embora. Ela abriu os olhos e olhou para a porta do quarto. Aquele que ela conhecia, um certo cavaleiro de cabelos escarlates, estava parado do outro lado depois que ela pediu para ela vir aqui. Ela olhou para Naruto, mas com uma condição. A carranca de Naruto desapareceu enquanto ele piscava em confusão. Ele inclinou a cabeça. O que foi? Mira ficou em silêncio. Por um momento. Ela contemplou o que ia dizer e se realmente ia funcionar. Ela olhou diretamente para Naruto. Eu quero você para me contar o que realmente aconteceu na noite em que Damnation atacou. Os olhos de Naruto se arregalaram de surpresa. Ele não esperava por isso. Ela estava pensando sobre toda aquela situação por um tempo? Naruto fechou os olhos e balançou a cabeça. Eu não sei o que dizer a vocês. Vocês provavelmente já devem saber a história. Eu realmente não posso besteira. Mira gritou antes de apontar para o rosto dele com raiva. Eu sabia que você não ia me contar imediatamente, mas não pensei que você mentiria na minha cara. Seu idiota! Naruto foi pego de surpresa pela exclamação acalorada dela. Ele apenas piscou quando Mira baixou a mão e começou a rosnar com raiva. Há algum segredo que todos vocês estão escondendo do resto de nós e isso está me irritando. Eu pensei em um monte de teorias e ideias diferentes, mas nunca consigo uma resposta real. Então pare de enrolar e me diga agora. Naruto tentou mediar a situação antes que ela saísse do controle. Ei, acalme-se. Não há nada a esconder. O olhar de Mira ficou muito mais ressentido depois de ouvi-lo dizer isso. Ela acrescentou, ficamos todos chateados depois que a Shirama Ojiza morreu, mas depois que você voltou para a guilda, às vezes você tinha um olhar distante nos olhos. Erza também. E sempre que Mahiro voltava do trabalho, ela sempre vinha até você para ver como você estava. Mira então colocou a mão no peito, e desde o ataque você não levou nada tão a sério quanto levou nossa luta. E mesmo assim você só fez isso porque eu coloquei algum juízo em você. Antes de tudo isso acontecer, se eu estivesse exausta como eu estava no final da luta, você teria me derrubado sem nenhuma preocupação. Naruto olhou para ela com um pouco de dor nos olhos e um tom neutro. É assim que você me vê? Deixando garotas espancadas inconscientes? Eu sei que algo aconteceu porque vocês nunca querem falar sobre isso. E mesmo que não tenhamos dito nada, o resto de nós na guilda tem se preocupado com todos vocês. Mira parou por um momento, se acalmando antes que o olhar em seus olhos suavizasse. Se nada aconteceu, por que vocês estão todos com tanto medo de falar conosco? Erza se encostou na parede perto da porta do quarto de Naruto. Ela fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás em decepção com suas ações. Ela não achava que todos na guilda estavam preocupados com todos eles daquele jeito. Se Mira estava dizendo a verdade, então Erza era completamente ignorante sobre todos os sentimentos deles. Ela se sentiu péssima por fazer todo mundo ficar tão assustado. Naruto perfurou o silêncio enquanto lutava para encontrar as palavras para aliviar a preocupação de Mirajane. Ele continuou a pensar antes de olhar para ela com tristeza nos olhos. Eu não posso, Mira. Sinto muito. Ele simplesmente não conseguia envolvê-la em seus pensamentos distorcidos. Ele não sabia por quê, mas parecia tão difícil fazer a coisa certa. Mira fechou os olhos por um momento após a resposta de Naruto. Ela respirou fundo. Uma guilda é uma família na qual você sempre pode confiar. Seja um peso pesado em seus ombros ou um pensamento pesado em sua cabeça, estaremos aqui para ajudá-lo a suportar. Então pare de ser uma vadia e tenha um pouco de fé em mim. Erza levantou a cabeça em surpresa antes de dar um pequeno sorriso à escolha de palavras de Mirajane. Naruto olhou para a garota gótica em confusão. Mira tinha um
Pequeno rubor no rosto enquanto continuava falando. Depois que eu vim para a guilda, eu não me abri com ninguém, exceto Lizana e Elfman. Mas então aquela vadia de armadura arrogante veio até minha mesa e me acusou de roubar seu bolo. Depois que eu chutei totalmente a bunda dela, ela me chamou de lado e disse exatamente as mesmas palavras para mim. Ela não pareceu pensar muito em suas palavras porque eu tive que dizer a mesma coisa a ela algumas semanas depois, quando ela estava se sentindo triste. Mira tossiu para dissipar seu rubor e olhou de volta para Naruto. O que isso significa é que, apesar do que você possa pensar, você esqueceu completamente qual é o propósito de uma guilda. Confiar uns nos outros. Trazer outras pessoas para sua miséria porque elas podem ajudá-lo a passar por isso. Se você não quiser contar a todos na guilda, eu entendo, mas você não pode manter isso reprimido assim para sempre. Então, aqui está o acordo. Mira olhou para o loiro relaxado. Só por enquanto estivermos nesta sala e neste navio, você e eu contaremos um ao outro uma verdade que temos escondido de todos os outros. E será isso. Não tocaremos no assunto novamente. Nós dois podemos esquecer disso quando sairmos deste barco. Ninguém mais precisa saber. Naruto e Mirajane ficaram em silêncio enquanto se olhavam pensativos. Demorou um momento, mas Naruto assentiu lentamente. Mira assentiu em retorno antes de olhar para seu colo e respirar fundo. Tenho medo de não ser forte o suficiente para controlar minha magia. Mira juntou as mãos enquanto começou a entrelaçar os dedos. Quando eu estava crescendo, fui a primeira de todos nós que começou a aprender magia com nossos pais. Minha mãe e meu pai tinham um monte de magias takeover diferentes que podíamos aprender. E eu queria aprender a controlar o poder dos demônios. Mira deu uma risada seca quando se lembrou das expressões preocupadas nos rostos de seus pais quando ela escolheu a magia Satan Soul. Ela tinha um sorriso afetuoso no rosto ao se lembrar de seus pais. Eles me disseram que essa era a forma de magia mais poderosa e difícil que eles tinham para escolher. Mas eu não me importei. Eu queria me tornar forte para poder ajudá-los com seus trabalhos e proteger Elfman e Lizana. Sua expressão caiu por um momento, mas, a primeira vez que usei Satan e Citri, eu estava tão brava. Eu nem sabia o porquê. Mas eu perdi toda a razão e controle. Eu até ataquei meus pais só porque eles eram próximos de mim. Quando um takeover magia não consegue controlar a forma que assumiu, eles perdem toda a aparência do que os tornou humanos. E é quase impossível trazê-los de volta de sua loucura sem prejudicar sua mentalidade e poder mágico. Meus pais conseguiram me acalmar, mas não antes de eu destruir quase tudo à vista. Porque durante todo esse tempo, eu não era mais Mirajane, eu era apenas um demônio. Agora, toda vez que uso minha Satan Soul, lembro-me de como era ser um demônio absoluto que tentava matar tudo ao meu redor. Mira abriu as mãos para olhar para as palmas. Então, desde que meus pais morreram, nunca tentei usar Citri, pois não achava que conseguiria controlá-la. E sempre termino minhas missões o mais rápido possível porque quero limitar o quanto uso Satan Soul. Naruto olhou para a garota Strauss compreensivamente. Caramba, ele podia simpatizar com ela. Se perder o controle de Satan Soul fosse algo parecido com quando ele era controlado por Dans, ele conseguia entender por que ela estaria preocupada. Mas Naruto foi tirado de seus pensamentos quando a voz de Mira assumiu uma resolução de aço e ela lhe lançou um olhar firme. Não importa o quão assustado eu possa me sentir, ou quão poderosos os demônios possam ser. Se minha família precisar de mim, eu mergulharia nas chamas e voltaria como um monstro se isso significasse que eu poderia ajudá-los. Era estranho ver a teimosa e orgulhosa Mirajane revelar sua dúvida subjacente em suas habilidades depois de todo esse tempo. Mas mesmo depois de dizer a ele o que pensava sobre si mesma, ela estava determinada a fazer o que fosse preciso para continuar crescendo. Mesmo que isso significasse ir direto para seus medos. Naruto estava realmente com inveja da determinação dela. Depois que Mira terminou de dizer sua
parte, ela olhou para Naruto com expectativa. Ele se moveu para trás depois de ver seu olhar e pensou sobre o que fazer. Ele não precisava dizer. Ele não estava sendo forçado. Mira ficaria furiosa com ele por não dizer nada, mas isso era algo que provavelmente poderia consertar com o tempo. Ele poderia ficar em silêncio. Mas ele não queria. Os caras responsáveis pela Damnation nunca foram realmente capturados. Enquanto todos os outros estavam lutando contra o exército, eu matei Sorrento e seus generais. Mira ficou surpresa, para dizer o mínimo. Eles estavam muito errados na ideia de tortura. Hashiji foi morto salvando minha vida daqueles caras e quando acordei, eu estava tomado pela raiva. Eu nem tentei me conter. Eu fui espancado, cortado, quebrado, ensanguentado, e eu não me importei. Tudo o que eu queria era fazer aqueles filhos da puta pagarem, e eu paguei. Naruto olhou pela janela do lado do porto para as ondas quebrando contra o barco e suspirou. Ele olhou de volta para a garota gótica. Depois que tudo acabou, eu estava realmente pensando que seria expulso da guilda. Eu pensei que merecia. Eu não conseguia suportar a ideia de voltar para a guilda depois do que eu tinha feito. Mas Gigi me aceitou aqui e garantiu que eu pudesse superar o que aconteceu. E eu superei, na maior parte do tempo. Mas a razão pela qual não lutei com todos vocês ou os derrubei ontem. Naruto esfregou a parte de trás da cabeça antes de olhar para Mira. Estou preocupado com o que aconteceria se eu machucasse algum de vocês. Aquela raiva e ferocidade que eu tinha quando perdi o controle, era tudo eu. E eu tenho que ter certeza de que estou sempre no controle disso. Ou então eu posso machucar alguém que eu gosto. Ele deu um suspiro cansado e balançou a cabeça. Um sorriso triste surgiu em seu rosto enquanto Mira parecia sem palavras. Você é realmente forte, Mira, eu sei disso. E eu não queria insultá-la se você pensasse diferente. Mas não posso me dar ao luxo de escorregar mais. Eu sei disso agora. Mira ficou em silêncio depois que Naruto terminou de contar a verdade. Ela foi pega completamente de surpresa por aquela confissão. Era isso que todos os caras da classe S estavam mantendo em segredo? E não é de se espantar que eles estivessem tão de boca fechada. Isso é uma merda pesada. Eu não esperava por isso. Ela olhou para Naruto enquanto ele esperava para ouvir sua parte. Você realmente quis dizer tudo isso, não é? Naruto assentiu com a cabeça. Mira pensou por um momento antes de sorrir e balançar a cabeça. Ok, então eu entendo. O que? Sim. Não acho que sempre devemos recorrer à matança para resolver um problema, mas também sei o que eles fizeram e o que teria acontecido se ainda estivessem vivos. Não posso dizer o que era certo ou errado, mas acredito que você teve que fazer a escolha que achou melhor. Ela deu a Naruto um sorriso suave. Guardarei seu segredo, Naruto. Prometo. Naruto ficou em silêncio enquanto Mira assegurava que não o culpava ou pensava diferente dele. Ele fechou os olhos, respirando profundamente para se acalmar depois de lhe contar a verdade. Ele deu a ela um aceno. Agradecido, obrigado Mira. Erza sentiu uma sensação de alívio tomar conta dela depois de ouvir os dois falando assim. Naruto finalmente poderia começar a se abrir novamente para o resto da guilda. Depois de confiar em Mira com seu segredo. E Mira poderia começar a confiar nele também. Erza se afastou da parede e estava prestes a abrir a porta quando ouviu Mirajane segui-la. E eu prometo que você ainda pode confiar em mim mesmo depois que eu for nomeado novo classe S. Erza apenas suspirou. Maneira de estragar o clima, idiota. Naruto tinha um olhar nada divertido no rosto antes de zombar e desviar o olhar. Nossa, e bem quando minha opinião sobre você estava prestes a mudar. Maneira de estragar o clima, idiota. Erza concordou com a declaração dele. Não me chame de idiota. Seu babaca. A carranca de Mira cresceu e ela olhou para ele. E o que diabos você quer dizer com você ia mudar sua opinião sobre mim? Já é ruim
Naruto deu um tapa na mão dela, afastando-a do rosto dele. Aqui estava eu, pensando que você era até bonitinho por um momento, mas aí você teve que abrir a boca e estragar tudo. Erza tinha um olhar irritado no rosto depois de ouvir essa frase. E Mira estava piscando em confusão. Antes que ela apenas risse, entendi. Você está falando sobre minha beleza avassaladora que envergonha até as deusas, estou certa? Naruto se recostou. Depois de ouvi-la acariciar seu próprio ego e balançou a cabeça. Não, quero dizer que você realmente parece uma garota bonita quando não está se explodindo daquele jeito. Talvez mude a personalidade e você pode ser meio tolerável. Com Naruto desviando o olhar, ele não percebeu o leve rubor que surgiu no rosto de Mira quando ele a chamou de bonita. Ela não conseguia se lembrar de ter ouvido um garoto chamá-la de nada além de assustadora ou esquisita. Os olhos de Mira dispararam momentaneamente para a porta. E um sorriso diabólico se estendeu por seu rosto enquanto ela decidia provocar dois idiotas de uma vez. Oi? Você me acha bonita, hein? Mira começou a subir na cama e engatinhar até Naruto. Mira abriu caminho sobre as pernas dele e estava chegando até o peito dele. Ele olhou para ela surpreso enquanto se inclinava para trás. Mira, o que você bem, se você quiser, eu posso te mostrar o quão demoníaca eu posso ser. Ela disse em um tom sensual e provocador enquanto sua posição atual deixava Naruto com uma visão ininterrupta de seu grande decote. Ele estava cuspindo com um rubor rosa no rosto. Ele não sabia o que fazer nesse tipo de situação. Sua mente continuava ficando em branco enquanto o rosto de Mira se aproximava cada vez mais do seu. Mira, fique para trás, você sabe. Mira bufou com uma voz pesada enquanto se tornava mais e mais sedutora a cada segundo que passava. Você pode odiar quando eu falo, mas eu posso fazer outros barulhos se eu for pressionada a isso. Então por que você não? E eu *A. Porta se abriu com força suficiente para quebrar a parede atrás dela. Os dois magos olharam para ver a ruiva classe separada na porta com um olhar nada divertido no rosto. Naruto olhou para ela. Surpreso, é Erza. Não é o que você pensa. Mira estava pervertido. Mira brincou enquanto olhava para Erza com um sorriso cúmplice. A garota Scarlet apenas fez beicinho para ela enquanto Mira se sentava novamente, garota safada Erza, nos observando nos divertir como um animal idiota. Nós, pessoas civilizadas com cérebros, chamamos isso de ser um voyeur. Do que diabos você está falando? Você simplesmente começou a subir em mim e antes que ele pudesse terminar a frase, Mira se inclinou e lhe deu um rápido beijo na bochecha. Naruto ficou completamente pasmo quando Erza lançou uma carranca furiosa para o takeover Magé. Mira pulou da cama e acenou para Naruto. Até mais, Blonde. Nossa conversinha foi divertida. Vamos fazer isso de novo algum dia. Enquanto Mira passava por Erza, ela lhe deu uma piscadela rápida com a língua para fora da boca. Mirajane deixou os dois magos sozinhos na sala antes que Erza se virasse lentamente para olhar para Naruto. Ele balançou a cabeça. Nós não estávamos, quero dizer, eu não sei o que estava acontecendo. Erza apenas respirou fundo e andou até a cama dele com um kit médico na mão. Ela sentou na cama dele. Calhe a boca, seu idiota. De qualquer forma, é hora de trocar seus curativos. Naruto começou a puxar suas roupas cansadamente para poder desfazer as bandagens velhas para sua melhor amiga. Trocar. Ele olhou para ela com algum medo direcionado a ela. Erza, você não está brava, certo? Claro que não. Erza tirou as bandagens do rolo e começou a ajudar a envolvê-las no corpo de Naruto. Por que eu ficaria bravo? Eu não sei. Parecia que você estava bravo com Ain Ain. Naruto soltou um grito cortante de sangue quando Erza prematuramente puxou as bandagens com força e envolveu o braço de Naruto de uma maneira torcida em volta do pescoço dele. Erza. Muito apertado. Está muito apertado.
Erza não sabia qual era o problema dele. Bandagens precisam ser aplicadas firmemente na área machucada, isso era de conhecimento geral. Ela não sabia por que ele achava que ela estava fazendo errado. Ou por que ele estava espumando pela boca enquanto soltava um suspiro estrangulado e moribundo. Cérebro. Quase. Você está quase lá. O homem bonito disse enquanto animava a criança, é o Loki. Loki. Vamos. Vovô. O novo membro da Fairy Tail soltou um longo suspiro de derrota. Ele deu um sorriso fraco. Bem, acho que é um pouco demais pedir para uma criança de 2 anos entender isso imediatamente. Natsu empurrou o Loki para fora do caminho e abaixou o rosto até o nível da garotinha, onde ela estava sentada em cima da mesa. Eu a seguir. Eu a seguir. Diga Natsu. Natsu. Koyuki lutou por um momento enquanto tentava formar as sílabas certas. Nanana. Natsu olhou para ela confuso antes de balançar a cabeça. Não. Eu não sou Nana. Eu sou Natsu. Não deixe isso te afetar, Natsu. Lisana disse enquanto agarrava as mãozinhas de Koyuki e começava a brincar com ela enquanto ria alegremente. É difícil para crianças pequenas dessa idade formarem novas palavras imediatamente. Ela está certa, Nana, de um tempo para a criança. Grey acrescentou com uma risada presunçosa enquanto batia nas costas de Natsu com força. Continue gritando com ela e a primeira lembrança dela será da sua cara feia na frente do rosto dela. Isso ou a imagem com seu pau de fora andando pela guilda. Maçã anunciou de sua mesa enquanto ele e Vakaba riam como hienas. Grey olhou para eles. O que diabos vocês porra? Alguém viu minhas calças? Grey gritou enquanto começava a correr pela guilda. Rap voou para baixo ao lado de Natsu e andou até a garotinha. Eu acho que vocês não são importantes o suficiente para ela se lembrar. Viu, ela se lembra de mim. Certo, Koyuki. Gatinho. Viu, eu disse. Rap ficou quieto quando foi puxado rudemente pelo rabo e envolvido em um abraço de quebrar a espinha pela criança animada. Mais uma vez, ela o abraçou tão forte que seus olhos saltaram da cabeça como os de um bicho de pelúcia e ele fez um som agudo. Lisana deu uma risada fraca ao ver a expressão de dor de Rap enquanto Elfman levantou uma sobrancelha para a situação. Sou só eu ou ele estava apenas pedindo para que isso acontecesse? Uau! Uma jovem mulher com cabelos verdes na altura dos ombros disse enquanto olhava para a pequena criança estrangulando o gato azul com um sorriso no rosto. Ela olhou para Lisana. E Erza-san cuida dessa garotinha sozinha? Isso é incrível! Lisana deu uma risada seca. N não, bisca. Naruto cuida de Koyuki também. Eles dividem o trabalho de cuidar dela juntos. Nós só temos que cuidar dela enquanto os dois estão fora. Juntos. Bisca. Tinha um rubor no rosto enquanto seu respeito pela ruiva continuava a crescer. Erza-san é tão crescida. Ter uma criança e cuidar dela em uma idade tão jovem. Certo. Parece que você ainda está esquecendo de um detalhe crucial aqui. Deixa pra lá, Lisana. Elfman disse enquanto dava uma expressão cansada para o outro novo companheiro de guilda. Acho que ela não está mais ouvindo. Ei! Estamos de volta! Todos na guilda imediatamente se calaram quando a grande porta da guilda ficou cheia com todos os seus membros que foram para o exame da classe S depois de um momento. Todos os presentes na guilda vieram correndo para a frente da guilda para encontrar o velho mestre para seu anúncio. Eles estão de volta! Finalmente! Estávamos ficando preocupados. Uau! O que diabos aconteceu com Naruto e Mira? Eles parecem ter acabado de sair do inferno. Chan. Elfman avançou e derrubou todos em seu caminho. O que aconteceu? Quem fez isso com você? Mira apontou silenciosamente para Naruto. Todos os outros na guilda olharam para ele surpresos. Ele olhou para eles com uma carranca irritada. Oh, foda-se!
Ela me explodiu. Tudo bem. Tudo bem. Já chega de todos vocês. Makarov subiu na mesa mais próxima e se espreguiçou. Ele olhou para os membros de sua guilda. Como vocês sabem, todo ano, temos membros de nossa família competindo entre si em um teste para ver quem é digno do título de classe S. Pessoalmente, acredito que cada um de vocês tem o potencial de ganhar esse título. Mas, assim como qualquer outro teste, é algo pelo qual vocês devem trabalhar e ganhar. Durante o teste, venham avaliar sua força, habilidade e competência sob pressão, junto com quaisquer outros fatores que acredito que possam entrar em jogo durante seu tempo como um mago avançado. Há alguns anos, não consigo me obrigar a promover nenhum dos participantes. Muitos dos magos das fadas assentiram em compreensão. Havia uma chance de que este fosse outro exame sem um vencedor. Mas esse não é o caso este ano. Makarov olhou para todos os seus filhos. No caminho de volta, eu contemplei e decidi quem eu achava que merecia essa honra. E eu tomei uma decisão. Todos ficaram em silêncio enquanto Makarov aliviava a tensão com um silêncio prolongado. O vencedor do exame da classe S. Mirajane fechou os olhos e aceitou o fato de que ela nem chegou perto de vencer a luta e acreditou que Naruto tinha vencido de forma justa. Se esse fosse o caso, então ela teria que vencer em algum outro ano. E, isso era bom. É um empate. Makarov se virou e apontou para os dois magos enfaixados. Eu promovo Naruto Uzumaki e Mirajane Strauss ao status de mago classe S. Parabéns! Todos ficaram em silêncio enquanto o anúncio era assimilado. Mira ficou chocada, pois não sabia como reagir ao fato de que tinha acabado de ser promovida. Era tudo para o que ela estava treinando no último ano. O que ela deveria fazer? Copy out! Mira gritou, enquanto batia o punho na mesa e pegava todos os outros desprevenidos com seu grito. Mira fumegou para o homenzinho. Que diabos, mestre? Eu perdi totalmente para Naruto na última parte do exame. Ele é o único que merece ser promovido. O que há com essa porcaria de gravata? Makarov recuperou o equilíbrio antes de olhar para Mira cansado. Bem, tudo que eu lembro é que não houve um vencedor. Claro, depois da última luta. Então eu tive que decidir o vencedor por méritos diferentes. Besteira! Você quer um vencedor claro. Mira agarrou o antebraço de Naruto e começou a puxá-lo em direção à porta. Vamos, loirinho. Vamos resolver isso agora. Eles vão lutar. Não sei. Ei! Makarov bateu suas mãos de titã na frente dos magos em retirada e os impediu de reduzir a cidade a escombros. Ele olhou para os magos e antes de ajeitar suas roupas, eu não fiz isso por capricho, vocês sabem. Eu realmente acredito que vocês dois merecem o título. Vocês dois provaram suas habilidades e coragem durante os exames. E durante a luta, notei que vocês dois deram grandes passos para melhorar desde a última vez que os vi lutar. Tenho muito orgulho em saber que vocês dois percorreram um longo caminho desde aqueles dois pirralhos que deixei entrarem sob meu teto. Mira e Naruto ficaram em silêncio por um momento antes de olharem um para o outro. Naruto olhou de volta para o pequeno mago santo. Você não vai mudar de ideia, vai? Não. Ele passou por eles e voltou para seu lugar de assinatura no balcão. Ele passou por eles com um sorriso. Eu sugiro que vocês dois aceitem. Mira e Naruto olharam para o resto da guilda enquanto esperavam por algum sinal dos vencedores. Naruto sorriu e deu de ombros antes de agarrar a mão de Mira e levantá-la de forma vitoriosa. Sim. A guilda comemorou de alegria enquanto atacavam os dois novos magos da classe S. Naruto riu enquanto era cercado por todos os seus companheiros de guilda, torcendo por ele e dando tapinhas em suas costas. Koyuki quase pulou dos braços de Rizana para poder dar um grande abraço em volta do pescoço de Naruto. Natsu já o estava desafiando para um duelo. Mira estava recebendo o mesmo tipo de elogio enquanto seu irmãozinho e irmãzinha envolviam em um abraço familiar.
A incerteza de Mira começou a vacilar enquanto todos ao redor dela parabenizavam pela conquista. Seus olhos encontraram momentaneamente os de Erza enquanto sua rival lhe dava um sorriso feliz e um aceno de reconhecimento. Mira apenas suspirou antes que um grande sorriso surgisse em seu rosto. Ah! Que diabos! Era hora de comemorar. Bocejo ó cara, mal posso esperar para voltar para casa. Naruto proclamou enquanto esticava seu corpo dolorido enquanto caminhava para casa com Erza alguns passos na frente dele. Já passava da meia-noite e todos na guilda estavam comemorando como loucos. Ele sorriu enquanto seus pés chutavam a neve acumulada que enchia as ruas. Vou dormir como um bebê. Quando chegar em casa. Milímetro 1. Erza cantarolou enquanto segurava Koyuki perto dela depois que ela adormeceu na guilda. A pequena garota Senju que ela via como uma irmãzinha estava descansando pacificamente contra sua armadura, aquecida pelas roupas confortáveis de inverno que ela tinha para combater a temperatura fria. Era a vez dela de cuidar da criança, então ela iria se despedir de Naruto antes de voltar para Fairy Hills. Naruto sentiu um pouco de sua atitude alegre abafar com o simples reconhecimento de Erza de sua conquista hoje. Ele fez um beicinho que ela não conseguia ver. No momento, ei, o que há com você? Você ainda está brava comigo? Por que eu ficaria bravo com você? Não sei. Talvez você ainda esteja bravo pelo que Mira disse no barco ou algo assim. Por quê? O que aquela pequena idiota vai dizer me deixaria bravo? Eu não sei. Mas parece que você está me ignorando. Naruto começou a balançar os braços em protesto. Vamos, Erza, fique um pouco mais feliz. Nós comemoramos quando você ganhou a classe S. Erza parou no lugar, fazendo Naruto calar a boca e parar também. Ela ficou em silêncio por um momento antes de suspirar e olhar para ele com um pequeno sorriso. Ok, acho que você está certo. Nós deveríamos comemorar. Ela se virou para encará-lo. Feche os olhos. Naruto levantou uma sobrancelha para o pedido estranho dela. Por que eu? Perto. Ou então nenhuma comemoração. Naruto olhou para ela estranhamente antes de encolher os ombros e seguir sua ordem. Ele fechou os olhos e esperou pelo que quer que fosse acontecer. Depois de um momento, ele iria abri-los novamente e algo tocou seus lábios. Algo quente e macio. Seus olhos se abriram de surpresa e ele olhou para baixo para ver Erza beijando. Ela estava com os olhos fechados enquanto ficava na ponta dos pés para obter um nível melhor para o beijo. Os olhos de Naruto ficaram arregalados por um momento antes de se fecharem lentamente e ele apenas aproveitou o momento. Foi um beijo simples e casto nos lábios, mas parecia tão quente. Os lábios dela eram tão bons. Mais alguns segundos e Erza tirou os lábios dos dele. Ele abriu os olhos lentamente para ver Erza dando a ele um sorriso orgulhoso e feliz por seu trabalho duro. Parabéns, Naruto. Erza simplesmente foi embora, seguindo por um caminho diferente para poder voltar para casa. Ela deixou Naruto completamente estupefato em seu lugar na rua enquanto mais e mais flocos de neve caíam ao redor dele. Ele ficou estagnado por um momento antes de um sorriso crescer em seu rosto. Ele já estava adorando ser um mago classe S e assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.